Olá, amigos. No ano de 1998, Joana de Ângeles trouxe a Divaldo Pereira Franco, o médium, uma proposta muito inteligente, muito interessante, para que as casas espíritas tivessem um padrão de comportamento dos quais não fugisse do principal. Não é para dizer o que é o certo, o que é errado, mas para não fugir do principal. Para isso ela traçou um triângulo, e nesse triângulo ela colocou 3 condições importantíssimas para que um centro espírita funcionasse de maneira coerente: espiritizar, qualificar e humanizar. Aliás, a palavra espiritizar já vinha sendo usada no meio espírita em vários lugares. Ela até utilizou, Joana de Ângeles, a benfeitora de Divaldo, utilizou dessa expressão, né? Espiritizar. Espiritizar, qualificar e humanizar. O que viria? O que significaria essa estrutura de comportamento dentro de uma casa? É simples. Uma vez que a gente entra em uma casa espírita, ou nós entramos na condição de quem busca um socorro, ou de quem está despertando para as verdades cristãs e quer crescer ali dentro, quer conhecer a doutrina e trazer a doutrina para nós, dentro de nossos corações. Quando a doutrina alcança a nossa consciência e nosso coração, nós queremos mourejar, nós queremos trabalhar na doutrina. E aí entram essas questões, mas estamos prontos para trabalhar dentro da doutrina? Então é aí Joana faz essa colocação. É muito importante nos qualificarmos, é muito importante conhecermos a doutrina, e é muito importante nos humanizarmos, quer dizer, aprendermos a ser fraternos com o nosso semelhante, porque muitas vezes não é na casa espírita que nós vamos exercitar o que nós ainda não aprendemos dentro de casa, que é sermos bons, que é sermos humanos dentro do nosso lar, que é sermos ternos, que é sermos carinhosos. Então, quando nós adentramos a casa espírita, é dever do espírita conhecer a doutrina dos espíritos. Como é que eu vou dividir uma informação com alguém que venha me questionar se eu não conhecer os princípios básicos da doutrina? A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, sabe? A reencarnação, a lei de causa e efeito. Nós temos que conhecer a pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, se nós não conhecemos a estrutura básica da doutrina espírita, nós não teremos o que oferecer. Nós seremos como os cristãos apenas na ânsia, mas sem conhecimentos. Então, conhecer a doutrina espírita é dever do espírita, e é dever dele saber divulgar a doutrina. Então, é dever da casa espírita espiritizar. Então, nós temos dentro da casa espírita a obrigação de levar a doutrina. As pessoas que estão indo a primeira vez, elas têm que ouvir doutrina, elas têm que saber que elas são um espírito imortal, que estão de passagem por um corpo físico, que vão continuar vivos, que vão poder se comunicar, que vão reencarnar, que há vida no mundo espiritual, existe tudo isso, tem que saber. Então a casa espírita tem o dever de espiritizar, e os espíritas de conhecerem o espiritismo. E qualificar? Qualificar é simples: eu quero ajudar. Agora eu estou na condição de que eu não quero estar na casa espírita passeando, eu quero estar trabalhando. Mas para trabalhar eu preciso estar qualificado. Eu quero evangelizar crianças. Como que eu vou evangelizar crianças se eu não tenho o dom da pedagogia? Então vou fazer um curso de pedagogia? Não. Eu vou estudar doutrina para crianças. Como ensinar crianças? Então existem cursos preparatórios para preparar as pessoas para darem aula de evangelização infantil. Nesse opúsculo, o Divaldo chega a comentar que tinha uma amiga que adorava evangelizar crianças, mas detestava estudar. Então ela não estudava a doutrina. Como é que ela ia evangelizar crianças? Então não dá para evangelizar sem conhecer o Evangelho, não dá para doutrinar sem conhecer a doutrina. E outra, sem conhecer técnicas próprias para a idade de cada um. Conforme a idade da criança, ela precisa de uma técnica própria. Para isso há a necessidade da qualificação. Vamos dizer que eu tenha a tendência de ser humano, a humanização. Eu gosto de atender as pessoas, eu já sou fraterno, tá? Mas o que eu vou falar para as pessoas? Então você vai fazer um atendimento fraterno sem conhecer doutrina,
Sem estar qualificado para isso, eu não posso fazer isso. Então a qualificação é você se preparar para usar o que você tem de melhor. Então você vai pegar o seu lado bom e vai dar qualidade a eles. Hoje, por exemplo, nós sabemos que se tem um acidente na estrada, por mais que você tenha boa vontade, você mais atrapalha do que ajuda. Então, na verdade, você tem que chamar o socorro. Você não pode fazer muita coisa para não atrapalhar. Você pode deslocar uma vértebra cervical de uma pessoa tombada no asfalto. Você não pode mexer. Você tem que chamar um técnico, uma pessoa qualificada. Em qualquer lugar, o socorro tem que ser qualificado. Ah, vamos fazer a sopa fraterna. Eu nunca cozinhei na vida. Não adianta ter boa vontade. Eu tenho que aprender a cozinhar. Então, no mínimo, eu tenho que ter a boa vontade de aprender. Uma pessoa pega uma boa cozinheira, ela vai me ensinando e eu vou fazendo junto. Começo picando a cebola, até um dia, depois de 1 ano, 2, eu aprendo a fazer a sopa, não como a cozinheira faz, mas já posso, num dia que ela falta, eu posso substituir. Tudo precisa qualificação. Então nós temos 2 lados desse triângulo, né? Espiritizar e qualificar. E humanizar. Você não pode atender as pessoas sem um sentimento de fraternidade. Você não pode atender as pessoas sem compaixão, sem querer ajudá-la. Você não pode receber uma pessoa na casa espírita perguntando o que você veio fazer aqui. Você tem que receber a pessoa perguntando o que eu posso fazer por você. Então a humanização é esse colocar-se no lugar de uma pessoa que está chegando às vezes pela primeira vez na casa espírita, perguntando o que eu posso fazer por você. Aí se a pessoa precisa de uma orientação que você não está habilitado a dar, o seu trabalho é procurar ou indicar a pessoa que está preparada para ajudar aquele indivíduo que chegou. E nisso está a sua qualificação. Não sou eu que vou orientar o seu problema, vai ser determinada a pessoa. E vai lá e chama a pessoa e coloca você em contato. Então esse sentimento, a humanização é o acolher. Quando nós fundamos a nossa casa espírita, a Belém, a Casa do Pão, hoje Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, a nossa maior preocupação era como colocar esse fundamento, como ser humano. Então nós vamos dar a sopa fraterna, então ninguém vai fazer fila, nós vamos levar o prato de sopa na mão das pessoas. Nós precisamos aprender a servir, nós temos que aprender a ser humanos. Eles já entram em fila desde que nasceram em região pobre, eles já vivem em fila, vamos deixá-los sentadinhos, vamos lá levar o pratinho da sopa. Então nós vamos servir, nós vamos aprender a desenvolver isso que nos falta. Então espiritizar, conhecer a doutrina. Evangelizar, conhecer o Evangelho, humanizar e qualificar. Então cada um no seu lugar, fazendo o seu trabalho, e a casa espírita então flui. Então essa foi a proposta que Joana trouxe em 1998, Divaldo divulgou, surgiu esse opúsculo chamado Novos Rumos para o Centro Espírita, que na verdade hoje já está muito bem disseminado. Naturalmente foi uma ideia muito feliz com coisas básicas, mas com certeza a casa espírita precisa de muito mais do que isso, para ela ficar sempre verdejante, sempre fluindo. Mas a base de tudo está no que nos ensina o Espírito da verdade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo. Amor e aprendizado e instrução. Um grande abraço a todos.